Bom dia, um feliz dia. Hoje, dia 5 de agosto, vamos aí meditar na palavra de Deus. Então, hoje, o dia da lição é falando mãos puras ou coração puro? Bom, a lição pede para a gente ler Marcos 7, 14 a 19. E ele pede para a gente descobrir o enigma que tem aí em Marcos 7, verso 15. Então, na palavra de Deus, diz, a partir do verso 14, ele diz o seguinte: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, e seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhe disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuro, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Bom, quando a gente lê aqui, a gente entende que aquilo que vai contaminar o seu coração é aquilo que você come. O que você come não vai contaminar o seu coração, né? Porque você come, ele vai para o estômago e depois vai ser eliminado, né, pela digestão, mas é o que contém dentro do seu coração, ou seja, de dentro para fora, é que vai contaminar. O que você tem alimentado o seu coração? Quais os sentimentos que você tem alimentado o seu coração? São sentimentos bons? Automaticamente isso vai refletir na sua mente e automaticamente no seu corpo. Então você vai proferir, né, coisas boas. Agora, se você alimenta o seu coração de coisas ruins, automaticamente o que vai passar para o seu corpo, né, para a sua mente, é exatamente o que você está alimentando o seu coração. Então isso vem de dentro para fora, né? Aqui nós vemos também, no relato, que um alimento legítimo, mesmo que ingerido aí, sem os rituais aí que foram acrescentados aí pelos sacerdotes, pelos anciões, da lavagem das mãos, não torna a pessoa, né, contaminada, mas como nós falamos, nem moral nem espiritualmente, mas a pessoa é contaminada pelas palavras e atos pecaminosos, aquilo que você está alimentando no seu coração, que saem do seu coração, né, para a prática. A pessoa é contaminada na mente e manifesta essa impureza por meio do seu corpo. Então, como nós falamos, né? Então, Marcos 7,19 vem falando exatamente sobre isso. Bom, quando nós lemos lá que, a partir lá no verso 19, né? Que ele fala assim: porque não lhe entra no coração, mas no ventre, ou seja, aquilo que você come, não entra no seu coração, entra no seu ventre e depois vai ser eliminado pela digestão. Aí depois ele fala assim: e assim considerou ele puros todos os alimentos. Então, assim, quando a gente lê isso aqui, a gente pode entender, ter a interpretação falsa de que Deus está eliminando lá o que foi transcrito lá em Levítico 11, que ele fala ali sobre os alimentos puros e os impuros, os alimentos puros que você pode ingerir e os alimentos impuros que você não deve ingerir. Então ele não está invalidando isso. Mas Marcos 17 quer dizer a explicação que Jesus purificou todos os alimentos, não é que as leis alimentares foram abolidas, não. Então Marcos 7,19 quer dizer, ao explicar que Jesus purificou todos os alimentos, não é que as leis alimentares foram abolidas, mas que as tradições a respeito da contaminação pelo toque eram invalidadas. Então, quando um gentio comia de um alimento impuro, né, e se contaminava, né, através daquele alimento impuro, se um judeu entrasse em contato com ele ou tocasse nele, ele ficava contaminado. Não, ele não ficava contaminado. Ou seja, ele está dizendo que essas tradições incluíam a ideia equivocada de que se um judeu poderia ser contaminado ao entrar em contato com um gentio, e então também poderia ser contaminado. Não, em hipótese nenhuma ele poderia ser
é contaminado pelo alimento que o gentio comeu, né? Marcos 7,19 vem explicando sobre essa questão, né? Que a partir do momento que um gentio comeu um alimento, você, ao tocar nele, né, você também seria contaminado. Não é isso que aconteceria. Então, se nós continuarmos lendo Marcos 7,23, nós entendemos aí que os pensamentos e os sentimentos pecaminosos das pessoas que vêm de dentro, né, que estão lá no coração, de dentro para fora, é que contaminam, ou seja, nenhuma substância química alteraria a condição do coração humano, né, que já é naturalmente contaminado. Então, ao você olhar também para esse Marcos 7, 20 e 23, você vai ver que o que você está alimentando o seu coração é aquilo que você vai automaticamente jogar para fora. Se você, como nós falamos, se for ali coisas boas, vão sair coisas boas de você, mas se for coisas ruins, automaticamente você vai trazer para a sua mente, para o seu corpo, coisas que são ruins. Ele relata aqui também, em Marcos 7, de 21 a 23, ele fala aí, ele apresenta aí, né, a questão, ele explica aí o mal que vem do coração, que é o centro de quem a pessoa é. Ele apresenta aí uma lista de pecados, né, que começam com os maus pensamentos e terminam em más ações, né? Ele relata lá em Marcos 7, verso 10, a questão de honrar o seu pai e sua mãe. Então, quando nós olhamos para Marcos 7, 21 e 23, e olhamos para Marcos 7, verso 10, ele menciona ali a segunda tábua dos 10 mandamentos, que vai do 6º ao 10º mandamento. Mas quando nós olhamos lá para Marcos 7, verso 7, que ele fala sobre a adoração, que podemos adorar ao nosso Deus, toda a honra, toda a glória a Ele, que a adoração deve ser ao nosso Criador. Ele fala da essência dos primeiros 4 mandamentos de Deus, ou seja, a primeira tábua, né, dos 10 mandamentos. Então nós vimos aqui que Deus, né, e que Jesus, né, ele se posicionou a defender a lei de Deus. Isso é o que eu e você devemos fazer na nossa vida de cristão. Então, que você mantenha aí o seu coração puro, né, com sentimentos que vão elevar os seus pensamentos a coisas boas, né, que efetivamente você não contamine o seu coração para que você manifeste na sua mente, no seu corpo, coisas ruins, né, e que você não misture também, né, como se Marcos 19 estivesse falando que você pode agora comer qualquer tipo de alimento. Não, ele não invalidou Levítico 11, né? Existem ali os alimentos puros que você pode comer e os alimentos impuros que você não deve comer, né? E aqui ele estava se referindo que a partir do momento que um gentio come um alimento, né, e se contamina, que um judeu, ao tocar ele não seria contaminado, hipótese nenhuma, entendeu? Então aqui a gente tem que ler dentro do contexto, para não dizer que a lei, né, a palavra de Deus, lá em Levítico 11, está dizendo uma coisa e está havendo uma controvérsia lá em Marcos 19, que todos os alimentos foram liberados para que você possa comer. Tanto todos eles foram considerados puros, e não é verdade. Levítico efetivamente fala para a gente o que a gente deve comer, tá? Então que você mantenha o seu coração puro, com sentimentos bons, para que seja manifestado na sua mente e no seu corpo, né, tudo isso para que você possa honrar a Deus, né, com o seu coração puro. Amém? Que Deus abençoe e te dê uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo de uma oração. Amém.